bem-vindos a mais um programa hoje. Temos connosco uma convidada que dispensa apresentações. Boa tarde, Adelaide de Sousa. Olá. Obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje no nosso estúdio, falando-nos no tema que interessa a todos, ou pelo menos assim deveria ser, não é? No âmbito da parentalidade positiva, a Adelaide de Sousa vai estar hoje no agrupamento de escolas de Ponte de Sor, na escola secundária, falando-nos de um tema que muito nos devia ser caros, ou seja, assim, a mamãe não gosta de ti, a importância das palavras no coração das crianças, é assim, não é? É isso. Quando recebi o convite da Associação Caminhar para participar destas conversas, Sim. Fiquei um pouco confusa, não sabia muito bem como é que eu podia contribuir e para já quem sou eu para estar a dizer o que quer que seja aos outros pais, não é? Porque tenho as minhas dificuldades como todas as outras pessoas têm. Mas depois, já que me foi pedido, e é isso que eu costumo fazer, se me pedem eu vou tentar cumprir. E por causa de um incidente à porta da escola do meu filho, comecei a pensar nessa questão das palavras, da importância das palavras para as crianças. E da necessidade da parentalidade ter que ser pela positiva e ter que ser uma parentalidade positiva e não com o reforço daquilo que é negativo na criança. Sim, ou pelo menos eu creio que numa parentalidade positiva que inclui correção e disciplina, Sim. não é? Não se propõe, não é a minha proposta dizer que só dizemos coisas bonitas e boas à criança e tudo o resto é deixado para quando ela foi grande. O que eu entendo por pensar um pouco e pesarmos o impacto das palavras no coração das crianças, porque é esse o subtítulo, é que nós pensemos de facto que tipo de sementes é que estamos a depositar, não é? Porque eu penso que as palavras são como sementes, elas dão fruto. A questão depois é que tipo de fruto é que elas dão. Sim. Mas é a minha crença pessoal que a maneira como os nossos pais falam connosco, e portanto como eu falo com o meu filho, tem um grande impacto, ou positivo ou negativo, na pessoa que ele irá ser um dia. Ou seja, a necessidade de impor disciplina, de impor regras e até alguma correção não implica necessariamente que o façamos digamos que chamando nomes ao nosso filho. Eu penso que de facto isso é uma abordagem do mais negativa Sim. que pode haver. Nós temos de facto uma regra na nossa casa que é mesmo essa, não se chama nomes às pessoas. Sim. Eu acho que o português tem uma enorme vantagem, que é a diferença entre o verbo ser e o verbo estar. E para o meu marido, por exemplo, que é americano, isso não... ele fica a olhar para mim quando eu digo alguma coisa assim, porque ele não consegue apanhar bem o que é que eu estou a falar, mas já lhe expliquei e ele hoje em dia entende que de facto é uma grande vantagem para nós, para os portugueses, termos esse recurso de utilizarmos o verbo estar, não tanto o verbo ser, porque o verbo ser, no meu entender, e penso que também em termos gramaticais, fala de algo que é permanente, não é? E não de algo que é transitório. E eu posso ser transitoriamente ter um comportamento negativo, não quer dizer que eu tenha que perpetuar esse mesmo comportamento para o resto da minha vida. Isto pode parecer uma coisa pequenina, um esmiuçar da coisa, mas na minha opinião não é tanto assim. Eu acho que quando nós ouvimos determinadas coisas em anos formativos da nossa vida, não é? No início da nossa vida, nós utilizamos aquelas palavras, lá está, para construir a nossa autoimagem também. E, portanto, isso tem que ter um impacto, não é? Se eu estou constantemente a ouvir que sou desajeitada, que não devia fazer aquilo, que não tenho talento nenhum para aquilo, que devia ter vergonha, que sou feia, que sou porca, que só digo disparates, que sou burra, que não faço bem os TPCs porque sou distraída, que não tenho bom aproveitamento na escola porque sou preguiçosa, são coisas que nós pensamos... ou melhor dizendo, não pensamos muito nelas quando as dizemos, muitas vezes sai-nos da boca para fora, mas eu creio que tanto os pais como os professores têm que pensar duas vezes antes de lá está, semear esse tipo de coisa no acaba espírito por da ficar criança. marcado no espírito e no coração. E também, digo eu, será uma forma da criança pensar que realmente é daquela forma, utilizando o verbo ser de uma forma estática e não o verbo estar a ser naquele momento, que lhe permite até a correção daquilo que é mais negativo em si. Exatamente. Agora tocou num ponto que eu acho que é muito importante, Dina, porque eu julgo que nós temos que dar sempre a ideia e a perspectiva à criança de que ela pode mudar o seu comportamento. Mesmo que ela tenha sido assim durante um tempo, mesmo que ela tenha sempre tido mau aproveitamento na escola, mau comportamento na escola, ela tem que ter sempre a ideia de que há uma saída para
para isso. Não podemos encerrá-la dentro desse mesmo comportamento, desse mesmo aproveitamento. Acho que temos sempre que lhe falar de um futuro possível, de uma esperança. Sim. Temos sempre que dar esperança quando educamos. E eu penso que utilizar com essa intenção o estás a ser. Até posso dizer ao meu filho, tu estás a ser preguiçoso, filho. Devias trabalhar mais, devias estudar mais. Até posso dizer isso, eu não creio que isso seja negativo. Ajuda-o a qualificar um determinado comportamento, uma atitude perante as coisas. Agora, o que tenho sempre que acrescentar é, tu podes trabalhar mais, podes esforçar-te mais, tu és capaz, eu vou ajudar-te, se precisares de ajuda, podes-me pedir a minha, este ou aquele. Sim. Isto só para dar um pequenino exemplo. Porque isto são coisas que se dizem comumente e o recurso do se fazes isso, a mamãe já não gosta de ti, não é? É uma coisa que eu também ouço com alguma frequência os pais a dizerem, principalmente aos mais pequeninos, às crianças de 1 ano, 2 anos, e eu acho que isso é o contrário de se ser pedagógico e didático. E mais do que isso, dá uma ideia de condicionalidade ao amor que eu penso que não lhe devia pertencer. Eu acho que devíamos, em todas as ocasiões, demonstrar um amor incondicional. Lá está, não confundir com nunca corrigir ou nunca disciplinar. Pelo contrário, para mim o amor tem muitas facetas e uma delas é a da disciplina. Eu porque amo disciplina. Exatamente. Porque disciplinar é ajudar a formar. E se deixo que algo cresça desordenadamente, neste caso uma criança, cresça sem parâmetros, sem limites, sem regras, eu não estou a ajudar a criança e, portanto, estou, em última análise, a não a amar. Estou a desamar. E, portanto, para mim, quando penso em amor, penso nestas coisas. E quando ouço alguém ao meu lado, às vezes num restaurante ou o que for, numa situação desse género, a dizer para um pequenino, assim, já não gosto de ti, para quieto, senão a mamãe já não gosta. Eu penso que estamos a pôr, de facto, a retratar-nos a nós enquanto pais. E também a ensinar um tipo de amor que não é um amor interessante, que é um amor que depende do comportamento ser aprovado ou não ser aprovado. Até porque o amor parental deve ser sempre entendido pela criança como algo permanente e que estará sempre ali quando tudo o resto falhar, pode não contar, é? Nem mais. Essa questão do poder contar com, acho que isso é muito importante, porque isso dá uma base firme, não é areia. Não se constrói sobre areia, constrói-se sobre uma rocha firme que é do amor. É de alguém que, mesmo que ele faça alguma coisa que me desagrada, sim, eu posso criar separação, mas não quer dizer que deixe de amar, não quer dizer que deixe de me preocupar, de pensar, de querer agir, de querer interagir. Portanto, acho que há aqui nuances e diferenças entre as coisas. E uma das coisas mais graves que já ouvi alguém dizer, e foi exatamente nesse incidente na escola do meu filho, é uma mãe a dizer a uma filha, quem me dera que nunca tivesses nascido. Essa frase nunca irá sair da memória daquela criança. Eu não creio que saia alguma vez. E lá está, também pelo meu trabalho me levar muitas vezes a conversar com as pessoas, a entrevistar pessoas, apercebi-me também que às vezes quando falava com pessoas que confessavam que tinham batalhado muito contra um certo espírito de suicídio, se quisermos, não é? Uma certa tendência para o suicídio. Todas essas pessoas que me falavam nisso tinham recordações da infância que tinham a ver com este tipo de frase, de quem me dera que nunca tivesses nascido, eu devia ter feito um aborto, coisas dessas. Há pessoas que são muito conhecidas, que eu tive o privilégio de entrevistar e que ouviram isto em pequenas. E depois esse fantasma do suicídio acompanhou-os durante muito tempo, até elas conseguirem, com ajuda, a desconstruir esta máquina daquela ideia de acompanhar. Perceberem porque é que aquela ideia da morte estava sempre ali com elas. Portanto, eu acho que se há coisa que nós não devíamos nunca dizer, claro que não. É quem me dera que nunca tivesses nascido. Isto por muito que, lá está, eu entendo, os pais e as mães são humanos e erram e têm áreas de muita fraqueza. E muitas vezes o pai e a mãe o casamento está ali a passar por dificuldades, há ali pessoas a sentirem-se mal amadas, há pessoas a sentirem-se desconsideradas e as crianças são, infelizmente, e isso vê-se também pela estatística, quem tem recebido o embate principal de toda esta crise, que é com certeza uma crise financeira, mas é também uma crise de valores. Aquilo que eu vejo pelas pessoas com quem vou conversando sobre isto é que as crianças são quem recebe este impacto. Eu acho que nós não podemos deixar que isso aconteça e eu sei que pode parecer muito fácil, tendo em vista as dificuldades que algumas famílias passam, que eu desconheço, que nunca as experimentei.
mas eu penso que nós temos todos uma obrigação de dar um passo atrás nesses momentos de mais tensão, de mais ansiedade, de mais stress das nossas vidas. Não deixar nunca que sejam os miúdos a pagarem por isso, porque eles são mesmo os últimos, são mesmo, se há inocentes Sim. nesta história toda, são eles. Exatamente. Ainda para mais, tendo nós, enquanto pais, de criar a obrigação de criar estabilidade para que as crianças possam crescer emocionalmente e com a felicidade que lhes é devida, há que não esquecer que estamos a construir os adultos da amanhã e os futuros pais. Isso mesmo, pois é. E isso faz-me pensar também nas conversas que tive com alguns psicoterapeutas, pessoas que se especializam na terapia familiar, terapia de casal, o que elas também me contam sobre como é interessante pensar nisso. Nós muitas vezes, quando procuramos um parceiro para a vida, para casar, tende a ser alguém que nós vemos como alguém que nos vai dar a possibilidade de nós resolvermos os problemas que encontramos em criança. Tendemos a gravitar para parceiros que nos vão apresentar problemas muito semelhantes àqueles que os nossos pais nos apresentavam, Sim. ou o pai ou a mãe, e depois tentar resolver com o nosso parceiro aquilo que nunca resolvemos com o pai ou com a mãe. Isto é injusto, não é? Mas é isso um pouco que nós fazemos todos, tendemos a fazer isso. E se pensarmos assim, se pensarmos num pai ou numa mãe que estejam a criar filhos a serem alimentados com palavras destas que nós tivemos aqui a falar hoje, o tenho vergonha de ti, por exemplo, outra terrível, ou a tendência para compararmos com o primo, com o irmão, Sim. com quem quer que seja. São tudo coisas que desconsideram, que humilham, que diminuem, que nos retiram o nosso sentimento de pertença, que é uma coisa tão importante. Nós sentimos que pertencemos a um sítio, que somos mesmo dali. E quando utilizamos expressões dessas, acho que enfraquecemos muito essa noção de pertença, e depois é muito mais fácil aquela criança, numa crise de adolescência, fazer uma asneira, separar-se de uma maneira muito pouco saudável. E não poder nunca recorrer aos pais, porque não tem essa referência. Exatamente. Nem essa abertura. Pensando nisso, nesse tipo de coisa, nessas tais sementes que nós estamos a depositar e o fruto que elas podem dar, muitas vezes estamos de facto a criar adultos que vão ter muitos problemas nos seus casamentos, vão ter muitas dificuldades nos seus relacionamentos mais íntimos, porque estão constantemente a tentar resolver aquilo que não ficou resolvido com os seus pais. E nós sabemos que um problema com 1 ou 2 anos de existência é uma coisa, um problema com 20 ou 30 ou 40 ou 50 é outra completamente diferente. Adelaide, muito rapidamente para finalizar, Sim. quais é que seriam os conselhos que daria aos pais para que realmente possam criar as crianças felizes e emocionalmente estáveis que nós tanto desejamos? Eu acho que principalmente nós temos que ter a humildade, primeiro quando erramos, de pedir desculpa aos nossos filhos. É muito importante pedir perdão. Isso transforma muitos relacionamentos. Eu sinto isso no nosso próprio relacionamento familiar, no meu relacionamento pessoal. E depois, quando precisamos de ajuda, é pedi-la. Ou seja, não ter vergonha de recorrer a psicoterapeutas, se existe esse apoio na zona em que vivemos, associações que se debruçam sobre essas questões, apoio, escola de pais, se houver, procurar ajuda, não ter vergonha disso, porque nós todos erramos. Eu já disse coisas terríveis ao meu filho, já lhe fiz coisas terríveis, mas procurei também conselho, procurei apoio, e eu acho que isso é muito saudável. É uma das maneiras de nós encontrarmos, restaurarmos o relacionamento que pode ter sido quebrado. Muito bem, muito obrigada por ter estado connosco, Adelaide. Obrigada.